primo de Arthur Lira no INCRA de Alagoas e o noticiário que mais atrapalha do que ajuda no entendimento da política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cauê do Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cauê do Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo é seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cauê do Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 17 de abril, são agora 3 horas da tarde e está o maior rebuliço no noticiário o tempo todo, inclusive confundindo mais do que explicando os desdobramentos do ataque de pelanca do Arthur Lira, cujo estopim teria sido a votação sobre a manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes do duplo assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson. E acontece que, nesse intervalo, agora, no dia 16 de abril, melhor dizendo, o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, exonerou Wilson César Lira do comando da superintendência do INCRA, aqui em Alagoas. E as manchetes foram que, em meio à briga com o Lira e tal, o governo exonera seu primo, o primo de Lira é exonerado em um momento conturbado, etc, etc, etc. E isso dá um tom como se o governo estivesse em pé de guerra com o Arthur Lira, no sentido de que o governo está atacando o Arthur Lira, né, chamando o Arthur Lira para briga. Mas não está. E aí é preciso a gente entender esse contexto da presença do primo do Arthur Lira, o César Lira, como ele é conhecido aqui em Alagoas, né, apesar do nome dele ser Wilson César Lira, à frente do INCRA, aqui no estado. O César Lira foi indicado para a superintendência do INCRA, não foi pelo Arthur Lira. O César Lira se tornou superintendente do INCRA ainda na presidência do Michel Temer, logo após o golpe dado em Dilma Rousseff em 2016. Mas acontece que o César não é indicação do primo, e sim de um outro deputado federal chamado Marques Beltrão. Marques Beltrão, que foi ministro do Turismo do governo Michel Temer. O fato dele ser primo do Lira não significa dizer que a família anda unida, fechada para todo momento eleitoral político que existem aqui. Hoje eles até estão próximos politicamente. De verdade, assim, para disputas eleitorais, para essa coisa toda. Mas em 2016 não estavam. O César foi indicação do Marques Beltrão. Marques Beltrão, que no pleito de 2016 pediu votos para o então candidato a vereador aqui em Maceió, César Lira. Depois, em 2019, já no governo Bolsonaro, o Marques tentou trocar a indicação do INCRA. Só que chegou a ser feita essa troca no papel e a exoneração rápida, aí já por intermédio do Arthur Lira. Quando o Lula assumiu em 2023, o César Lira continuou à frente do INCRA, mas o Arthur Lira não fazia muita questão desse cargo, não. Ele não fez nenhuma força, nenhum pedido, nenhum gesto para manter o primo no INCRA. Não fez para tirar, evidentemente, mas não fez nenhum gesto para mantê-lo lá. E aí há situações de bastidores da política alagoana sobre essa indicação que eu vou pedir a você que está aqui assistindo esse vídeo, os inscritos, os membros, ou você que está passando agora a primeira vez, para não pontuar, aprofundar nessas questões, porque como eu não tenho uma prova material, um registro, uma entrevista, uma gravação, etc., como eu não sou coluna de fofoca, não vou dizer. Mas o Arthur Lira não fez nenhum esforço para manter o César à frente do INCRA, apesar de ser primo. E nessa exoneração agora, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, já adiantou, já disse à imprensa e tudo,
que a nova indicação foi ofertada ao Arthur Lira para que ele indique o novo superintendente do INCRA. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não houve essa indicação. Se ela vai ocorrer ou não, é um outro debate. Mas o Arthur Lira nunca fez força para manter o INCRA. Dito isso, na pelanquice do Arthur Lira, saiu a informação de que ele adiantou a líderes partidários que avalia botar para jogo 5 CPIs que estão protocoladas na Câmara dos Deputados. E aí você vê essa manchete e você olha assim, meu Deus, o Arthur Lira vai lascar o governo com esse tanto de CPI. Mas se você parar para olhar quais são as CPIs, não são nada demais. Das 5 CPIs, 2 teriam poder de causar algum tipo de embaraço ao governo, de forma direta ou indireta. E não necessariamente pelos temas em si, mas pelas bravatas e narrativas que são criadas nesses espaços para gerar cortes em vídeo para as redes sociais, principalmente as redes sociais da extrema-direita, do bolsonarismo. Seriam elas uma que fala sobre abuso de poder dos Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal durante o período das eleições, e o outro sobre essa coisa, aquela confusão que rolou sobre o caso de exploração de crianças na ilha de Marajó, no estado do Pará, que aquilo foi eivado de mentiras, de um monte de lorota, um monte de coisa, e foi às duras penas se conseguiu mudar as narrativas que estavam sendo impostas ali. E essa coisa do abuso de poder do TSE e do Supremo Tribunal Federal é a narrativa perfeita dos bolsonaristas, é aquelas que eles mais usam a todo tempo. Estão até importando gringo para soltar essa besteira de ditadura do judiciário. Ou seja, essas CPIs, mesmo que ele coloque para jogo as 5 que estão lá, que poderiam entrar, começar a tramitar, elas teriam muito mais poder de deixar a Câmara dos Deputados confusa, envoltas sobre essas outras questões e assim dificultar a tramitação em discussões de pautas de interesse do governo. Eu já cansei de falar aqui no canal, aqui nos vídeos e textos, ao Arthur Lira interessa o cenário político confuso, porque assim aumenta o seu poder, a necessidade de se dialogar com ele, a necessidade de colocá-lo na mesa das decisões. Mas o próprio Arthur Lira também já adiantou que não vai mudar em nada em relação às questões de pauta econômica, coisa de reforma tributária, esse tipo de coisa, que tudo vai tramitar sem maiores percalços. O Lira sabe que toda essa confusão aí ele consegue fazer, com percalço, etc. É evidente que ele tem poder para fazer, mas ele sabe que tem um bom limite aí. Esse ano a gente tem eleição municipal. Logo, o empenho das emendas previstas no orçamento desse ano precisam ser feitas até o fim do primeiro semestre, ou seja, até o final de junho. A partir de 1º de julho já não pode mais empenhar os pagamentos até o DTTU, mas não pode mais empenhar justamente por conta das eleições municipais. No período eleitoral, no período das eleições municipais, o Congresso Nacional ele entra numa espécie de recesso branco. O que é isso? O Congresso está funcionando, mas os parlamentares estão mais voltados às suas bases nos estados, vão estar menos tempo em Brasília, por conta das eleições municipais. São os prefeitos e vereadores que são a mola mestre, a principal base eleitoral, os principais cabos eleitorais desses parlamentares, inclusive do Centrão, ou melhor dizendo, principalmente do Centrão. Então, durante o período eleitoral, ali até a primeira domingo de outubro, depois que começam as eleições, enfim, o Congresso fica na meia bomba. Vai ficar na meia bomba, porque os parlamentares querem estar nas suas bases, não querem estar em Brasília discutindo nada. Eles querem estar lá junto dos prefeitos, organizando campanha, fazendo o que fazem nas eleições, enfim. É isso que eles têm interesse de fazer. Na volta disso, no começo de outubro, salvo as cidades que vão ter segundo turno, e são cidades importantes para muitos desses parlamentares ainda, o Congresso deve dar início, tramitar, botar para votar o orçamento da União para 2025. E sim, o Centrão, o Arthur Lira, etc., vai mexer, irão mexer na proposta de orçamento que sair do Planalto.
Isso já ocorreria em mar tranquilo, em céu de brigadeiro. Imagine nessa relação confusa que nós estamos tendo entre os poderes da República. Então vai ter uma mexida nesse orçamento, que sair do Congresso para ser aprovado no fim do ano. Depois que votar o orçamento, o Congresso Nacional entra em recesso, voltando somente em fevereiro de 2025, ou ali, último dia de janeiro, que seja. E a primeira sessão de todas as casas legislativas em fevereiro de 2025, em todas as casas legislativas em fevereiro de 2025, desde as câmaras municipais à Câmara de Deputados e o Senado, será a eleição das suas mesas diretoras. E aí Arthur Lira não será mais presidente da Câmara de Deputados. Ponto final. O Lira pressiona porque ele quer a garantia de que o seu sucessor, o seu escolhido, que neste momento é o Elmar Nascimento, do União Brasil, do estado da Bahia, seja o escolhido, essencialmente pelo governo. Porque isso lhe dará algum poder de barganha após deixar a presidência da Câmara de Deputados. Nem que seja para ele dizer assim, meu sucessor foi eleito com muitos votos, eu ainda lidero aqui esse 200, 250 deputados federais. E usar isso como barganha para pleitear, e pode acontecer, lhe render um ministério no governo federal a partir de 2025. A gente sabe que rei morto é rei posto. É grande a possibilidade, por exemplo, do Elmar Nascimento, em sendo ele eleito, ele resolver bancar um rei de fato. Estou no trono, quem manda sou eu. É muito provável que isso ocorra. Isso pode acontecer de fato. E aí o Lira perde força com isso. Por isso essa coisa do ministério, porque aí ele equilibra influência no Congresso Nacional entre a presidência da Câmara de Deputados e o Ministério, porque aí ele tem caneta para executar emenda, para mandar obra, para pedir parlamentares, todo esse tipo de coisa. Essa coisa do Ministério vai depender muito da conjuntura política, seja geral e a específica dentro do Parlamento Federal Brasileiro, do Congresso Nacional, para saber se vai rolar. Tendo essas garantias todas aí, do Lira sendo ministro, etc., eleger o seu sucessor, essa coisa, ele vem com muita força, ele vai ter muita força, ele já tem as garantias agora, para que ele possa barganhar, de fato, bater o martelo na indicação do candidato a vice da disputa da prefeitura da capital de Alagoas, Maceió. O atual prefeito, João Henrique Caldas, é candidato à eleição, é franco favorito, e o Arthur Lira quer indicar seu vice, porque o JHC será candidato em 2026, em princípio para governador. Mas pode ser que saia para o Senado, e aí para o Senado ele disputa com o Arthur Lira. Então o Arthur Lira quer indicar vice, e assim o prefeito de Maceió, o JHC, fica refém do Arthur Lira para só podendo ser candidato em 26 se for a governador. Se inventar de sair o Senado, a prefeitura de Maceió, o segundo maior orçamento do estado de Alagoas, fica na mão do Arthur Lira e aí ele bota a máquina para atrapalhar, não vou dizer outra palavra, mas para atrapalhar o prefeito de Maceió na sua empreitada em 2026. E JHC sabe que é muito ruim ficar refém do Arthur Lira, então já vem engabelando já há algum tempo o Arthur Lira e não indica o Arthur Lira. Os nomes indicados como secretário de prefeitura pelo Arthur Lira, tirando a Jó Pereira, que é a secretária de Educação, todos estão em espaços que ninguém sabe que estão, não servem para nada, ou seja, o prefeito aniquilou esses caras politicamente, assim, sumiram do mapa, não serve para nada, até para tentar se lançar para alguma coisa. O caso mais explícito é o do ex-deputado estadual Davi Davino Filho, que chegou a ser candidato a prefeito de Maceió em 2020, ficando na terceira colocação, perdendo para o prefeito João Henrique Caldas, que foi eleito, e para Alfredo Gaspar, deputado federal pela União Brasil, tem perfil bolsonarista, daqueles bem xerifão mesmo, e recebeu o aval do seu partido União Brasil para ser candidato a prefeito de Maceió. Mas o Alfredo Gaspar disse que não tem interesse em ser candidato a prefeito, que quer terminar o mandato e tal, enfim. Só que quem manda no União Brasil e Alagoas é o Arthur Lira. E quando sai essa notícia, é o Arthur Lira colocando no retrovisor do JHC um alerta que pode lançar um candidato. E um candidato, inclusive, com perfil de dividir o eleitorado bolsonarista da capital alagoana. Então tem esse jogo de tensão do Arthur Lira desde lá de Brasília até a situação aqui em Alagoas para as eleições. Jamais podemos esquecer que de onde esses caras são eleitos. E esses parlamentares que estão entrando dependem em muito
das eleições municipais, de prefeito, de vereadores, todo esse tipo de coisa. Então o JHC fica engabelando o Arthur Lira, porque ele sabe que não adianta ser, não pode ficar refém do Arthur Lira, vai ali engabelando, e o Lira está muito brabo por conta daquilo que é inexorável, a perda do trono da Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que ele virou rolete de cana chupado, seja agora ou depois, a partir de 2025? Absolutamente não. Mas quer dizer que ele vai ter que ceder espaço a outros atores para sentarem à mesa das negociações políticas em Brasília. Ele vai ter que fazer isso. E quando a gente tem um ego muito grande, isso é muito doloroso, né? Poder dividido é o mesmo que menos poder. Não neguemos a política. A política, na negação da política, é a antessala do fascismo. O noticiário, quando faz manchetes enxamosas sobre essa movimentação, dizendo que é tudo jogo de rasteira, no sentido mais grotesco da palavra, nega o jogo político. Dificulta com que as pessoas entendam o jogo político. O jogo de pressão política e os bastidores de coisas que acontecem em Brasília. O caso do César Lira, primo do Arthur Lira, é o melhor exemplo disso. Tivessem pesquisado um pouquinho, visitado o noticiário local um pouquinho, indo lá para trás, saberia que não foi, sequer foi Arthur Lira que botou o primo no INCRA aqui em Alagoas. E não iam causar, dar isso um ar maior do que é essa exoneração do primo, que deve ir para outro cargo. Fala-se muito dos bastidores aqui, inclusive, tá? Então, sempre tenha em mente esse mantra, né? Jamais negue a política. Não negue a política. A negação da política é a antessala do fascismo. E o noticiário, ele aposta numa antipolítica danada. Talvez está aí uma das razões para a dificuldade de entendimento do jogo político no país.